Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, começando agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre a varíola dos macacos, que o Ministério da Saúde já pede que seja chamada de monkeypox, justamente para evitar a discriminação contra os macacos. A gente vai falar sobre os sintomas, sobre transmissão, sobre prevenção, sobre tratamento, sobre possibilidade de vacina. E a gente vai conversar tudo isso com a doutora Melissa Valentini, que é infectologista, e com o doutor Carlos Rodrigues, que é clínico e também médico do trabalho. Claro que a gente tem também hoje o quadro Mitos e Verdades. A gente vai ficar por dentro sobre esse assunto tão polêmico nos dias de hoje, a varíola dos macacos, na verdade, monkeypox. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Vamos lá, vamos começar falando sobre varíola dos macacos, mas na verdade corrigindo, falando sobre monkeypox, né, doutora Melissa? Bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada, Fernando, um prazer estar aqui conversando com vocês. Alegria nossa. Por que é importante a gente falar da forma que está sendo recomendada pelo Ministério da Saúde, até mesmo por uma questão ambiental, né? Sim. A varíola humana, ela já está extinta há muitos anos. E a varíola, essa que nós estamos falando agora do monkeypox, ela foi primeiro diagnosticada em colônias de macacos de laboratório. Por isso, a varíola dos macacos em português, monkeypox em inglês. Só que nós sabemos que o macaco não é o hospedeiro definitivo do vírus. Tanto que é macacos de laboratório. Macacos de laboratório. A gente sabe que na África, onde a monkeypox é endêmica, o primeiro caso humano foi descrito em 1970, acredita-se que os hospedeiros sejam roedores, principalmente roedores silvestres. Então, o que nós temos o receio da gente falar varíola dos macacos? E como aconteceu com a febre amarela, nos últimos anos a gente teve alguns picos epidêmicos de febre amarela e as pessoas mataram os macacos como se eles fossem os causadores da febre amarela. Na verdade, eles eram tão vítimas quanto nós. Na verdade, eles eram os sentinelas, né? Tão vítimas quanto nós, os sentinelas, né? Então, é essa questão. Então, a gente tentar usar o termo monkeypox, de acordo com o Ministério da Saúde, para a gente não estigmatizar o macaco, os miquinhos, que foi uma população já tão massacrada, né? E assim, a gente vê aqui em Belo Horizonte, nós moramos aqui, que tinha muito miquinho, a febre amarela, ela matou muitos dos nossos miquinhos. Então, a gente tem uma população já reduzida de macacos e micos. Então, para a gente tirar essa questão. E a gente já tem notícias também de pessoas que mataram macacos recentemente em regiões de várias regiões do Brasil, né? Sim, exatamente. Por causa disso, né? E assim, eles foram vistos em macacos de laboratório, isso em 1958. Depois disso não se tem história mais de macacos contaminados. Os hospedeiros importantes seriam roedores da região da África. Então a gente tem dois tipos de vírus na região da África que já circulam lá há mais tempo, mas todos eles associados a roedores, a macacos não. E o que é, vamos falar primeiro assim, o que é varíola? Para a gente entender, para chegar no monkeypox. Vamos falar primeiro do problema, doença varíola. Então, a varíola é uma classe de vírus, né, que levam a lesões de pele. A varíola humana era muito grave, tanto que foi um maior sucesso que nós temos na história da medicina, a vacina de varíola com a erradicação de uma doença, a varíola humana, que é uma mortalidade muito alta. A varíola do macaco, monkeypox, quando ela comete o humano, ela tem dois tipos diferentes. Uma delas é uma mortalidade de 10%, a outra varíola tinha uma mortalidade de 30%, 40%, mortalidade muito alta. Então, são doenças que acometem o ser humano. A varíola, essa monkeypox na África, ela está associada muito às pessoas que têm um contato
com o ambiente silvestre, né? O contato com a mata, acomete mais crianças e tem lesões de pele e sintomas sistêmicos. Então, dor de cabeça, mal-estar, febre, dor no corpo e essas lesões de pele características que seriam aquelas bolhas, né? São vários tipos de lesão. A gente tem lesão que começa com uma bolhazinha, depois ela vira uma bolha com pus dentro, depois ela estoura, fica parece uma espinha. Uma espinha, exatamente. E depois ela vira uma crostinha e cai. Né? Isso era visto lá na monkeypox originária da África. O que a gente tem visto agora, no surto de 2022, é uma característica um pouquinho diferente. As pessoas podem ter poucas lesões, a grande maioria das pessoas tem menos de 10 lesões. Essas lesões estão muito associadas às regiões genitais, então muitos pacientes com dor e lesões em região genital e muitos não têm esses sintomas sistêmicos, que seriam febre, mal-estar, dor de cabeça, teriam esses sintomas em menor intensidade. E a mortalidade, neste momento, muito baixa, menos de 1%. E os casos também, por que acendeu esse farol de preocupação? Quando é que a gente dobra essa estrada aí da preocupação? Porque se a gente pegar os números, então, por exemplo, estão falando de Covid, aqueles números astronômicos, e aí a gente fala de monkeypox, os números não são tão grandes ainda. Por que a preocupação? Onde é que o estudo dos infectologistas aponta para um perigo? Na verdade, todo vírus novo que sai do ambiente original ou do ambiente animal e vai para o ser humano e tem uma transmissão efetiva entre seres humanos, ele é algo de preocupação. A gente acha que a monkeypox na Europa, ela circulou por um tempo sem ser detectada. E aí os primeiros casos foram diagnosticados em maio no Reino Unido. Mas pelas características, porque quando você fala em uma doença, você tem que fazer o traço do contato, né? Então, assim, essa pessoa pegou desse. Antigamente, até 2022, todos os casos que aconteciam nos Estados Unidos e na Europa, eles eram importados, eram de pessoas que foram à África e trouxeram o vírus, ou pessoas que tiveram contatos com animais importados da África. Então, neste momento, o que chamou a atenção é que esses 4 casos eram de pessoas que não tinham estado na África e você não rastreava o contato deles. O que quer dizer que esse vírus já estava circulando naquela população por um período. E ele tem algumas mutações no gene dele, que são diferentes do gene do monkeypox. Então, isso é um sinal de alerta. Quer dizer, você tem um vírus que conseguiu ser transmitido sem ser detectado numa população. Obviamente que o monkeypox ele não tem a capacidade de transmissão tão alta quanto o Covid, né? E essa transmissão aparentemente é uma transmissão de contato, então de pele com pele, de contato íntimo. As pessoas muito associadas às lesões em áreas genitais, então ao contato sexual, né? E essa transmissão respiratória, ela é menos eficaz. Então, quer dizer, nós temos risco de ter um número maior de casos? Com certeza. Mas com certeza, acreditamos que, se o vírus não mutar muito, não seja um problema como foi a Covid. O vírus é um vírus de DNA. Eu acho que todo mundo ficou conhecendo um pouquinho de mutação de vírus, o que é vírus RNA, o que é vírus DNA por causa da Covid, né? Um vírus de RNA é um vírus que muta muito, que replica muito, que erra muito nessa replicação e com isso faz muitas variantes. O monkeypox é um vírus de DNA com 2 duplazinhas de fita de DNA e aí ele tem que fazer isso tudo. Então é muito mais difícil ele errar. Então as mutações desses vírus, não é que elas não existem, mas elas são mais difíceis de acontecer. Agora, quando a gente entende um pouco, né, da gravidade de uma pandemia, como está sendo a luta contra a Covid-19, todas as perspectivas apontam para prepare-se que vem mais coisa, precisamos estar atento para outras lutas. E aí surge a monkeypox. É a nossa próxima luta? É o que se dizia sobre um ciclo de lutas contra vírus que a gente ia ter que incorporar na nossa sociedade? Nós, como infectologistas e os epidemiologistas, a gente sempre está alerta. Tem um termo em inglês que chama spillover,
que é quando um vírus sai do reino animal e pula para o reino, para o humano, e ele se transmite ali. A gente sempre tem essas questões. E são vários vírus que nós temos medo, né? Nós temos esse receio que precisam ser monitorizados. Monkeypox é uma possibilidade de um novo surto e precisa ser avaliado sim, porque como o contato é um contato íntimo, hoje a gente está com o maior número de casos entre homens entre 20 a 40 anos, mas isso pode migrar, por exemplo, para uma população mais vulnerável. A gente não sabe como que esse vírus ele se comportaria nas crianças, por exemplo, em que o contato íntimo é muito mais próximo, né? Principalmente criança pequena. Então, essa é a questão. Precisamos ficar alerta, precisamos fazer vigilância. Todo o aprendizado da Covid, ele tem que servir agora para nós, para que a gente possa rastrear contato, fazer isolamento e tentar minimizar o problema de monkeypox. O que se sabe até então é porque numa fase de investigação, quando a doença está sendo estabelecida aí, que existe uma prevalência grande na comunidade de homens que fazem sexo com homens. Exatamente. Todos os casos iniciais relatados foram da população de homens que fazem sexo com homens. Ela não é considerada ainda uma infecção sexualmente transmissível, né? Mas ela está relacionada ao contato sexual dessa população, né? A gente já tem, então assim, 98% das monkeypox diagnosticadas no mundo são entre homens, destes a maioria são HSH, que é a sigla de homem que faz sexo com homem. 98%? E a gente tem poucos casos em crianças, nós temos descritas, acho que, se não me engano, 11 mortes no mundo, uma aqui em Minas Gerais, mas, quer dizer... Mas essa morte em Minas Gerais estava acompanhada também de outras comorbidades, sim, esse era um paciente com um diagnóstico recente de infecção pelo HIV, com imunossupressão grave, com uma doença, né, um linfoma extremamente agressivo, estava em quimioterapia. Então, obviamente que a monkeypox antecipou, né, o óbito desse paciente, mas era um paciente que já de um prognóstico muito reservado. Sim, sim. O que precisa ser considerado, né, quando a gente fala, né, em mortalidade, né, doutora? Sim. Mas a gente já viu, né, que ela pega pelo contato. Sim. Isso é fato. O respiratório, a pessoa tem que ficar muito perto por um período prolongado de tempo para que ela tenha essa transmissão. E é o contato genital ou é o contato de pele somente? Qualquer contato de pele, né? O contato de pele com fricção, que é o contato mais efetivo. Mas, por exemplo, a gente tem alguns relatos, porque é como se fosse uma catapora, né? Só para as pessoas entenderem, que tem aquelas crostinhas que vão caindo. Aquelas lesões, aquela sujeira no lençol, ela já teve alguns casos de transmissão para profissionais de área de saúde na hora de balançar aquele lençol. Então, essa é a preocupação. E essa é a preocupação da gente não estigmatizar a doença como pertencente a uma população, porque a gente já viu isso com HIV. Né? Ela, neste momento, a prevalência dela é maior no HSH, mas como ela é uma doença que pode ser transmitida pelo contato, qualquer contato pode fazer a comunidade se infectar. Sim, sim. E a prevalência de feridas em regiões genitais, por que elas acontecem nessa área? Se o contato pode ser dérmico? Fernando, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. Tem vários estudos sendo avaliados, inclusive a possibilidade dela ser transmitida por contato com sêmen mesmo, com secreções genitais, né? A gente não sabe por que aconteceu nesse vírus, qual mutação que fez com que esse vírus mute e se torne esse contato sexual como o agente principal de transmissão. Né? Isso a gente ainda precisa aprender. E o grande questão, por isso que a gente acha que esse vírus já estava circulando há um tempo, é que as lesões são muito parecidas com outras doenças, com outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, pode confundir com sífilis, pode confundir com herpes, pode confundir com algumas verrugas. Então, são lesões muito diferentes daquela monkeypox descrita na África.
Então, tá mudando. Está mudando, é diferente. Monkeypox na África era mais de criança, tinha uma mortalidade em torno de 10%, dependendo da cepa. Eram as lesões, muitas lesões no corpo todo. As lesões, elas eram todas iguaizinhas, então, como uma estava vesícula, todas estavam vesículas, como uma estava pústula, todas pústulas. Hoje não é assim mais, a gente vê, na maioria dos pacientes, menos de 10 lesões, pode ou não ter febre, mal-estar e acometendo essa população mais velha. E o tratamento, como é que a gente aborda isso? Qual é? E também a possibilidade da vacina? A questão é que é um vírus novo, mas diferente da Covid, a gente já tem adaptações para ele, né? Para a varíola tem vacina. Para a varíola tem vacina e essa vacina lá fora ela já foi aprovada para monkeypox também, né? A gente tem 3 vacinas, a que foi usada na população para erradicar a varíola não é usada mais, porque é uma vacina que tem muito efeito adverso, então a gente tem outras 2 vacinas. Então essas já foram aprovadas. Aí as pessoas perguntam, vai ser uma campanha de vacinação enorme contra como foi com o Covid? Provavelmente não. Vai ser uma vacinação para os grupos mais afetados, né? Inicialmente, possivelmente, profissional de saúde que atende esses pacientes ou essa população que está mais afetada. Temos alguns antivirais que já estão sendo usados e foram aprovados lá fora em emergência para monkeypox, porque são vírus muito parecidos com a varíola antiga e eles já tinham sido aprovados para varíola. A varíola sempre foi um medo muito grande como arma biológica, tanto que tem o vírus da varíola que existe ainda no mundo, ele é guardado em laboratórios de extrema segurança, porque ele pode ser usado como uma arma biológica. Então, a gente sempre tem guardado em alguns, a ONU, ela tem em alguns locais guardados a vacina, para que se precisar ela possa utilizar. Interessante, né? E a senhora falou dos efeitos adversos da vacina, quais seriam? Hoje essas vacinas, nós não usamos mais a vacina que foi usada até a década de 70. São vacinas que são mais controladas e elas são de vírus vivos, uma é replicante, outra não replicante. Então, os efeitos normais de vacina que a gente já conhece, que nós vivenciamos aí, principalmente com a Covid. Dor no braço, pode dar febre, mal-estar, né? Pode... naquelas primeiras 24 horas, aqueles efeitos de vacina, indisposição, né? Sim. Agora, essa vacina já está em estudo? Ela está... A vacina já está aprovada lá fora para monkeypox. Inclusive, já está sendo administrada nos Estados Unidos, na Europa, em algumas populações. Considerando o trabalho todo da vacina contra a Covid, ela é mais cara, ela é mais sofisticada? Qual é o paralelo que a gente pode fazer? A questão é a mesma, produção. Né? Então, assim, como a gente no início, a gente viu que vacina de Covid era uma dificuldade porque você não tinha produção mundial em larga escala para vacinar toda a população, a mesma coisa é a vacina da varíola. Sim. Ela precisa, não é uma vacina de tecnologia difícil ou cara, porque já é uma tecnologia dominada, mas ela precisa, a gente precisa de produção mundial para que traga a vacina de escala, novo. Né? Fazer ela em escala. E interessante que assim, a varíola ela foi erradicada no final da década de 70, então as pessoas até mais ou menos 70, 80, elas foram imunizadas contra varíola. E essas pessoas não estão pegando monkeypox. Acredita-se que seja ainda uma memória imunológica da vacina antiga. Sim. Então, no calendário infantil, no calendário de vacinas, até os anos 80, 70... No Brasil, a gente não sabe, porque cada local fez essa alteração, né? Então, assim, até 74, com certeza, quem nasceu até 74 foi imunizado. Depois disso, não mais. Ah, sim. Então, tem uma relação de quem tomou a vacina para a varíola e agora a imunidade? Eles acreditam sim, que inclusive seja um dos motivos desse vírus ter aparecido de novo, a queda da imunidade coletiva contra a varíola. Então, quem nasceu em 74 já está aí, né, com mais de 50, né? Sim. E aí surge uma nova população e talvez o vírus encontrou aí um território mais fértil. Novo. Quem está acompanhando a gente aqui agora, olha com preocupação e pensa, puxa, tem teste, né? Tem o teste. Qual é a indicação para se fazer um teste, já que o teste não é
não é barato. Os laboratórios públicos, né, aqui nós temos a Fundação Ezequiel Dias, que é um laboratório determinado pelo governo como o realizador do teste, né? E os laboratórios privados já estão aprovados, já tem o exame aprovado, né? O Hermes Pardini, nós já aprovamos o teste já está liberado para coleta. O Ministério da Saúde mudou a definição de suspeição de caso. Ele coloca como suspeito de caso qualquer pessoa que tenha lesões que possam ser essas lesões associadas a monkeypox. Vamos falar delas. A gente já falou, mas vamos só vamos lá. relembrar. Então, vesículas, que seriam aquelas bolinhas de água, aquelas bolinhas que tem pus. Aquela de queimadura de praia, parecendo com herpes, aquelas bolinhas de herpes, só que herpes é mais localizado, essas seriam mais espalhadas, aquela bolinha com água dentro, bolinha com pus dentro, bolinha que... Essa bolinha com pus dentro, ela é muito comum, assim, né? Como acne, por exemplo, espinha. Dermatite, alguma dermatite de contato, alguma coisinha. Exatamente, por isso que o diagnóstico diferencial ele é muito importante. É interessante que eu estava vendo outro dia um relato de casos do pessoal de São Paulo e era um jovem que falou, minhas espinhas pioraram muito. Sabe o que parece também? Foliculite. Foliculite, exatamente. Tem uma doencinha... Que a senhora disse? O rapaz falou, minhas espinhas pioraram. E aí ele tinha tido um contato com uma pessoa com monkeypox. Potencializou as espinhas dele. Ele achou que era espinha, mas na verdade não era, né? Então são lesões que aparecem muito. Tem uma outra doença que de criança que chama molusco infeccioso. Sim, molusco infeccioso. Tem que tirar um por um. Exatamente. Molusco Acho que todo mundo que teve menino já teve menino. Põe o menino no chuveiro ali, deixa a pele ficar mais molinha e vai tirando com agulha. Isso. Então, tem algumas lesões, porque o molusco infeccioso fica aquela lesão que parece que tem um umbiguinho dentro dela, umbilicadas, nós chamamos de lesões umbilicadas. Então, algumas lesões são umbilicadas, então é uma imensidão de lesões. Obviamente que dentro da medicina, a gente sempre tem que lembrar do risco, né? Da epidemiologia. Sempre fazer essa pergunta. Teve algum contato com alguém com diagnóstico de monkeypox? Teve algum contato sexual com muitos parceiros, que é um outro fator de risco também para avaliar. O teste padrão ouro, todo mundo já conhece, né? Depois de Covid, todo mundo já aprendeu o teste laboratorial. O teste padrão ouro é o teste de RT-PCR para detecção do DNA do monkeypox. Esse teste vai ser feito com aquele suave, aquele cotonetezinho, nas lesões. Então, na lesão? Então, dói, doutora? Dói. Porque já está ali machucado ali, aí dá aquela cutucada. E é um relato muito interessante, porque apesar de ser uma doença que não tem gravidade, que as pessoas não têm internado, algumas das internações são por causa de dor. Né? Tem alguns sintomas diferentes nessa monkeypox 2022, nesse surto 2022, que é a lesão dentro do canal anal, né? Proctite, lesão peniana, e aí pode ser que a gente precise de coletar material E se a gente está falando de uma espinhazinha que está fechada, tem que abrir para tirar? Tem que pegar aquele material para coletar. Se tiver crostinha, aí tem que pegar a crostinha e colocar para poder fazer o exame. E caro, né? Custa hoje em torno aí de mais de R$400. Mais de R$400. Mais de 400. Então tem que ver se os sintomas são convergentes para fazer o teste. Sim, porque a gente sabe como foi com o Covid. A rede pública tem o teste, mas a gente sabe que na rede pública nós temos limitação de realização de teste, né? Então, acaba que a saúde suplementar, os laboratórios privados, eles ajudam muito no controle da epidemia, porque eles têm uma capacidade laboratorial muito maior. Sim. O Pardini, no auge da Covid, a gente podia fazer 20 mil testes por dia. Então, chegaram semanas que a gente fazia 140 mil testes por semana. E a FUNED fazia 100 mil por mês. Então, a capacidade laboratorial de um laboratório privado para um laboratório público é muito diferente. Como é que está a capacidade hoje? Como é que está sendo feito? Qual a demanda de testes para monkeypox? Como tudo no Brasil, primeiro surge em São Paulo. Então, a maioria dos casos ainda está em São Paulo.
né? Nós temos casos em Minas, mas não temos tantos casos em Minas. Então, nós temos demanda já para o teste, mas não é uma demanda tão grande ainda. Nós não sabemos como isso, né? Mas a grande questão é o aprendizado que nós tivemos da Covid. O aprendizado de mobilizar o laboratório para a gente dar uma resposta rápida para a sociedade. Exatamente. A gente tem aqui o quadro chamado Mitos e Verdades, e onde a gente tira um pouco dessas verdades estabelecidas, ou mitos estabelecidos, né, sobre o assunto. A senhora fica à vontade para responder, mito ou verdade, ou em termos. Tá bom? Preparada? Preparada. Então, vamos lá. Doutora Melissa Valentini, ela é infectologista e a gente está falando sobre monkeypox, a gente está falando sobre a varíola dos macacos. Vamos explicar isso melhor aqui, né, doutora? Porque eu vou falar no termo em inglês, mas existe uma recomendação para preservação dos macacos, que a gente não fale varíola dos macacos, não é isso? É isso. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde para que não aconteça o que aconteceu com a febre amarela, exterminação dos macacos, que nada tem a ver com o surto atual de monkeypox. Então, toda vez que a gente falar monkeypox, na verdade a gente está falando de varíola dos macacos. A primeira questão é essa: a monkeypox é transmitida da mesma maneira que o Covid-19. É mito ou verdade? É mito, porque a transmissão respiratória ela pode acontecer, mas ela não é tão efetiva quanto na Covid. No monkeypox, o mais importante é a transmissão com o contato das lesões, do contato íntimo com as lesões. A outra questão é essa: o macaco é responsável por transmitir a varíola. É mito ou é verdade? Este é mito. O macaco, coitado, ele não tem nada a ver com a monkeypox. Onde é que ele entrou na história? Na verdade, o vírus foi descoberto em 1958 numa varíola em macacos de laboratório. Só que esses macacos, eles nunca transmitiram para o humano. O primeiro caso humano foi diagnosticado em 1970, mas a transmissão é de roedores silvestres para o ser humano. Sim. Só que o macaco estava no laboratório, acabou pegando a culpa, então... Exatamente. Provavelmente esse macaco era um macaco que foi trazido da África e algum veio contaminado por ter sido contaminado por algum roedor na região onde ele estava. Aí por um acidente o macaco transmitiu, passou ali... Para os outros macacos teve um surto e aí ali isolaram e aí falaram aquela varíola do macaco, só que ele não é o hospedeiro e não é uma infecção importante nos macacos. Todas as pessoas devem se vacinar contra a monkeypox nesse momento. Mito ou verdade? É mito. A monkeypox não tem a capacidade de transmissão que a Covid-19 tem. Então, neste momento, a população mais vulnerável à monkeypox é que deverá ser vacinada. O vírus se espalha por múltiplos países pela primeira vez. É mito ou verdade, doutora Melissa? Isso é verdade. Pela primeira vez, a gente tem casos que nós chamamos de autóctones. É um termo epidemiológico. Quando você tem um caso importado, que foi trazido de fora. Quando você tem transmissão no local, nós chamamos de transmissão autóctone. É a primeira vez. São 85 países, de acordo com o último boletim da Organização Mundial de Saúde, que já tem casos de monkeypox diagnosticados. Antes disso, a gente tinha casos relacionados a viagens à África ou então a contato com animais vindos da África. É por isso que assusta, é exatamente por isso que assusta, porque se a gente pegar números, 11 mortes, 11 mortes no mundo. No mundo. Fala, poxa, mas temos aí quantos países de forma uníssona com o problema? São 85 até o momento. 85 países. Esse é um problema. Esse é um problema e você vê que você tem uma transmissão sustentada nesses países entre as pessoas, né? Então, o medo é que isso se espalhe de uma forma que você não consiga controlar, né? E como ele pode transmitir, inclusive, para os animais, né? Então, e esses animais serem a fonte de transmissão para outras pessoas. Que triplica a possibilidade. Exatamente. A outra questão, doutora Melissa, é essa: a doença afeta homens que fazem sexo com homens.
Mito ou verdade? Essa em parte, né? Neste momento, esta é a população mais afetada. Mas, como a transmissão é por contato, nós poderemos ter transmissão para outras populações. Então, neste momento, essa é a população mais afetada, mas como não é a forma de transmissão é contato, você pode ter disseminação do vírus em outras populações. A maior parte dos sintomas acaba desaparecendo espontaneamente quando a gente fala de monkeypox. Mito ou verdade? É mito. Bom. Fique à vontade, é a senhora que manda, doutora. Lá. É mito, mas não é tanto. Ele vai desaparecer espontaneamente. O grande questão é que esse tempo de desaparecimento, ele pode ser até 3 semanas. E até o desaparecimento de todas as lesões, a pessoa ainda está transmitindo. Né? Então, vai sarar espontaneamente sem nenhum tratamento? Vai. Algumas lesões, as outras não? Não, todas vão. Todas. Só que você precisa... Mas não ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo. Ah, sim, não ao mesmo tempo. Interessante. Olha a outra questão, a monkeypox apresenta baixa taxa de letalidade. É mito ou verdade? É verdade. O vírus que está circulando neste momento... nesse surto de 2022 tem uma letalidade bem baixa. Acredita que seja menos de 0,1%. E aí vem a outra pergunta. Então, por que a preocupação? Por que existe esse alerta até da própria Organização Mundial da Saúde? A questão é que, nesta população onde ele está circulando, nós temos uma letalidade baixa. Nós não sabemos como ele vai se comportar em outras populações mais vulneráveis, por exemplo, crianças, gestantes, pessoas com imunossupressão. Outra coisa, vírus circulando demais, pode ter o quê? Mutação, pode ter variante. E aí a gente pode ter uma variante mais letal. E esse vírus está circulando demais, como a gente viu aqui, mais de 80 países possuem a circulação do vírus. Daí o perigo, daí a atenção, né, doutora? Isso. As lesões da monkeypox podem se espalhar em diversas partes do corpo. Mito ou verdade? Verdade. Ela pode, em qualquer região do corpo, ela pode acontecer. Mas é prevalecente... Nesse surto atual, mais de 90% das pessoas têm lesões no corpo. A maioria deles com menos de 10 lesões. Mais de 70% com lesões nas áreas genitais. Ânus, pênis, região inguinal, mas pode ter na boca, pode ter lesões, por exemplo, graves nos olhos, com risco até de cegueira, então pode ter no corpo todo. A vacina contra a monkeypox oferece proteção, vou repetir aqui porque é o seguinte, a vacina contra a varíola, que a gente já falou aqui no programa, oferece proteção contra a monkeypox. A varíola dos macacos. É mito ou verdade? É verdade. 85% de proteção é o que eles acreditam que seja essa avaliação. Então, a vacina ela pode ser usada para prevenção ou então após o contato. Então, uma das formas de usar a vacina teve o contato até alguns dias após você faria a vacina para impedir que essa pessoa adoeça. Mas a gente viu que a vacina já não a vacina da varíola, especificamente varíola, ela não faz parte do nosso calendário hoje. Não faz parte do nosso calendário há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Então, quem tem menos de 40 anos, certamente não vacinou contra a varíola. Não foi imunizado. É uma situação interessante aí de alerta, né? O número de casos da varíola, da monkeypox, pode ser maior do que está registrado hoje no mundo. É mito ou verdade? É verdade, porque como as lesões, elas são muito parecidas com várias outras lesões, como a gente já citou, né? Inclusive lesões, infecções sexualmente transmissíveis, coisas comuns. Foliculite. Espinha. Uma alergia de remédio, uma alergia de dermatite. Contato. Muitas dessas lesões podem estar passando desapercebidas. E é por isso que eles acham que ela já estava circulando há mais tempo, que essas lesões passaram desapercebidas. Nem sempre precisa ter febre.
Nem dor de sempre cabeça, precisa ter indisposição. febre. Já tem relatos de pessoas que são assintomáticas com diagnóstico de monkeypox. O que a gente não sabe é se as pessoas assintomáticas transmitem, como é a história da Covid. Isso a gente não sabe. Na Covid sabe-se que sim, né? Sim, o risco é menor, mas elas transmitem. Doutora Melissa Valentini, muito obrigado pela sua participação, uma conversa muito esclarecedora, adorei a conversa aqui. Volte sempre, vamos falar mais sobre isso, acho que é um alerta constante. A gente aprendeu na luta contra a Covid-19, que ainda não terminou, que a gente precisa desse remédio fabuloso que é a informação, que salva vidas, né? Eu que te agradeço, Fernando, foi um prazer estar Alegria. aqui. E realmente é o que você fala, né? Nós precisamos de colocar as informações no lugar certo para que isso chegue na maior parte das pessoas, para a gente, né, tentar minimizar o impacto dessa doença. Exatamente. Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta falando também sobre prevenção, falando sobre monkeypox, que a gente já aprendeu aqui. É a varíola dos macacos, mas a gente precisa falar monkeypox para salvar os macacos, que não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco a gente está de volta.